Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael e se você gosta de ouvir depoimentos, relatos, histórias de traição, histórias de casais, você está no canal certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, é de graça e me ajuda bastante, tá bom? Curte esse vídeo e no final deixa um comentário me dizendo a tua opinião sobre o que você achou desse relato da história de hoje, que inclusive é uma história muito triste, pessoal, porque conta um pouco de abuso psicológico e físico, né? Que uma mulher sofreu enquanto grávida, que descobriu que seu marido, que era ombreiro da igreja, né, se fingia, né, que era pastor e estava atraindo ela, enganando uma outra mulher. Então, é uma história que vale muito a pena a gente ouvir para a gente entender um pouco como é que funciona a mente de uma pessoa, de um homem doentio e narcisista. Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais uma história. O computador estava ligado. Eu nunca tinha mexido no computador dele. 4 anos de casamento e eu nunca tinha tocado naquela máquina. Não por respeito, por medo. Porque eu já sabia, sem precisar que ninguém me dissesse, que aquilo era território proibido. Mas naquela tarde, com a barriga de 8 meses pesando, o silêncio da casa e uma notificação piscando na tela, eu me aproximei. A foto de uma mulher, uma frase. Tô com saudade de você, pastor. Pastor. Ele não era pastor, era meu marido. E foi aí que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Meu nome eu não vou revelar, pode me chamar de Maria. E o que eu vou te contar agora é uma história que eu carreguei sozinha por muito tempo, porque me fizeram acreditar que eu era louca, que eu tinha inventado tudo, que o problema era eu. Hoje eu sei que não era. Eu e o André, vou chamá-lo assim, nos conhecemos na igreja. Eu tinha 22 anos, ele tinha 31 anos. Na época, ele era diácono, muito querido pela congregação. Todo mundo falava bem dele. O André é tão dedicado, tão fiel, tão homem de Deus. Eu me apaixonei perdidamente. E era a primeira vez que eu namorava um homem que frequentava a mesma igreja que eu, que falava sobre família, sobre valores, sobre futuro. Minha mãe, nossa, minha mãe adorava ele. Meu pai dizia que eu havia encontrado um bom homem. A gente casou 1 ano e meio depois de começar a namorar. Cerimônia linda, muita gente, flores brancas, versículos na parede. Eu me lembro de olhar para ele no altar e pensar: eu acertei, eu realmente acertei. Mas logo nos primeiros meses de casamento, alguma coisa foi mudando. Uma coisa sutil que a gente vai ignorando porque não consegue enxergar. Ele ficava irritado com facilidade, com qualquer coisa que eu dissesse, com qualquer opinião que eu tivesse, com a forma como eu arrumava a casa, como eu cozinhava, como eu falava. No início eram palavras duras, depois vieram os empurrões e eu ficava quieta, porque ele era respeitado na igreja, porque todo mundo o admirava. E eu sentia que se eu fosse reclamar, ninguém ia acreditar em mim, que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça. Eu engravidei no segundo ano de casamento, achei que um filho ia mudar alguma coisa, que ia criar um vínculo diferente entre a gente, que a paternidade iria transformá-lo. E eu estava enganada. Quando eu entrei no quinto mês de gravidez, o André começou a ter um comportamento que me chamou a atenção. Toda noite, depois do jantar, ele ia para o computador, ficava lá por horas. Se eu me aproximava, ele minimizava a tela rapidamente ou virava o monitor para o outro lado. Se eu perguntava o que ele estava fazendo, ele dizia que estava trabalhando ou vendo coisas da igreja e me dava uma olhada que eu aprendi a interpretar como não me perturbe. Eu me perguntava o que era aquilo. Cheguei a pensar que era pornografia, o que já seria uma violação enorme, mas dentro de mim havia algo dizendo que era algo muito pior. Só que eu estava grávida, cansada, com os pés inchados, com medo, e aprendi muito cedo naquele casamento que fazer perguntas demais
custava caro. Então eu ficava quieta, ia dormir sozinha e ficava olhando para o teto esperando ele vir se deitar. Algumas noites ele não vinha, ficava no computador até de madrugada. Foi numa terça-feira de tarde, eu me lembro bem porque eu tinha acabado de chegar de uma consulta do pré-natal. Eu estava com a foto da última ultrassom na bolsa, animada para mostrar para ele quando ele chegasse do trabalho. Só que quando eu entrei em casa, André já estava lá. Ele tinha saído mais cedo e estava no computador, como sempre. Quando me viu entrar, ficou tenso por um segundo. Eu percebi, mas aí relaxou e disse que estava resolvendo umas coisas. Eu fui para a cozinha fazer um café. Uns 10 minutos depois, o celular dele tocou. Era o líder da nossa célula na igreja. Ele atendeu, ficou pouco tempo na ligação e saiu às pressas. Tenho que ir lá, é urgente, ele disse. Nem me deu tchau direito, saiu batendo a porta. E o computador ficou ligado. Eu fui até lá para desligar. Não era a minha intenção mexer, juro que não era. Mas quando eu cheguei perto, ouvi um som, uma notificação, e na tela apareceu uma foto. Era a foto de uma mulher. Eu parei, meu coração acelerou de um jeito que eu nunca vou esquecer. A foto estava numa conversa aberta num aplicativo de mensagens. E na visualização rápida da notificação eu consegui ler uma frase, só uma frase, que foi o suficiente para mudar a minha vida inteira. Ela escrevia: Tô com saudade de você, pastor. Pastor. Ele era diácono, não era pastor. E eu era a esposa dele. Eu me assustei, literalmente me sentei no chão porque minhas pernas não me sustentavam mais. Depois de alguns segundos, eu me levantei, abri a conversa e ali eu estava. 3 meses de mentiras documentadas em mensagens. Ela se chamava Viviane, morava em São Paulo, tinha uns 45, 48 anos pela foto de perfil, parecia uma mulher bem de vida, bem arrumada, e ela estava completamente apaixonada pelo homem que ela conhecia como Pastor André. Um homem solteiro que morava com os pais em Minas, que servia a Deus com o coração todo, e que estava em busca de uma mulher para casar e construir uma família. Uma família. Eu coloquei a mão na barriga, 8 meses de gravidez, o filho dele crescendo dentro de mim e ele estava descrevendo para outra mulher o sonho de ter uma família. Eu continuei lendo, cada mensagem era uma facada nova. Ele contava sobre os cultos que presidia, inventados, contava sobre o apartamento que estava reformando para quando casasse, inventado, mandava versículos para ela de madrugada, dizia que ela era a mulher que Deus tinha separado para ele e ela acreditava em tudo. Viviane era uma mulher só, divorciada, buscando algo real. E ela tinha encontrado naquele perfil falso uma esperança. Eu senti uma dor enorme por ela também, mesmo no meio do meu desespero. Eu pensei, ela não sabe, ela está sendo enganada tanto quanto eu. Mas o que me fez sentir enjoo de verdade foi quando eu cheguei nas mensagens sobre a viagem. André tinha dito que para ela que queria ir para São Paulo para finalmente se encontrar com ela pessoalmente, que sentia a falta dela, que precisava olhar nos olhos dela, que era hora de levarem o relacionamento para a frente. E ela, movida por esse amor que ela achava que era real, tinha feito transferências para ele. Eu vi os comprovantes nas mensagens: dinheiro para passagem, dinheiro para o hotel, ela financiando a própria ilusão. Aquele dinheiro tinha entrado na conta do meu marido, do pai do meu filho, que estava sentado aqui na minha casa fingindo ser um pastor solteiro, enquanto eu ia sozinha às consultas de pré-natal. Eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento. Era uma mistura de traição, de humilhação, de raiva, de um desespero tão profundo que parecia que o chão estava cedendo embaixo de mim. E aqui eu preciso parar e te contar uma coisa que muita gente não sabe, ou que eu nunca tinha contado para ninguém fora de casa. Aquele não era um casamento normal.
Desde o primeiro ano, André levantava a mão para mim. No começo eram tapas que ele chamava de correção, depois viraram socos, empurrões que me jogavam contra a parede. Uma vez ele me segurou pelo pescoço. Eu nunca fui à delegacia, nunca contei para minha família, tinha vergonha, tinha medo, e ele sempre sabia o que dizer depois. Chorava, pedia desculpas, dizia que ia mudar, que era o estresse, que eu tinha provocado sem querer, e a gente estava na igreja, onde divórcio era quase uma maldição. Uma pena, né, pessoal? Que triste. Então eu engolia e ficava. Quando eu descobri aquelas mensagens, não era simplesmente uma esposa traída. Eu era uma mulher que já vivia com medo dentro da própria casa, grávida de 8 meses e que acabava de descobrir que o homem que a agredia ainda a enganava com uma identidade falsa numa outra cidade. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lendo, pode ter sido meia hora, pode ter sido mais. Quando eu voltei a ter consciência do que eu estava fazendo, eu estava em pé chorando, sem conseguir parar, com as mãos tremendo. Minha cabeça estava em colapso. Eu pensava na Viviane, pensava no meu filho, pensava nos tapas que eu levei, nas noites que ele ficou aqui, nessa mesma casa, digitando mentiras para ela enquanto eu dormia no quarto ao lado. E aí veio aquela onda de desespero que quem já sentiu sabe que não tem como controlar. Não é raiva fria, é uma espécie de explosão que vem de um lugar muito profundo, de uma dor acumulada que não cabe mais. Eu peguei o computador, eu fui até a porta dos fundos e joguei no quintal. Ele bateu no chão do cimento e partiu. A tela estilhaçou, as peças se espalharam pelo quintal. Eu fiquei olhando para aquilo por alguns segundos. Depois, sentei no degrau da porta dos fundos, coloquei as mãos na barriga e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. André chegou uns 40 minutos depois. Quando ele viu o computador destruído no quintal, o rosto dele mudou. Eu ainda estava sentada no mesmo lugar. Ele veio até mim e perguntou, com aquela voz baixa que eu conhecia, a voz que antecedia a violência: o que você fez? Eu me levantei, a primeira vez na minha vida, e olhei direto para ele e falei tudo. Falei que eu sabia da Viviane, que eu tinha lido as mensagens, que eu sabia que ele tinha se passado por pastor solteiro, que eu sabia do dinheiro, que eu sabia de tudo. Ele me olhou por um momento e então, eu nunca vou esquecer isso, ele começou a chorar. Não de arrependimento, não de vergonha. Era um choro estratégico, um choro de quem sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto chorava, ele pegou o celular e ligou para o meu irmão. Aí ligou para o líder da igreja e foi dizendo para cada um que eu havia surtado, que a gravidez estava me afetando, que eu tinha destruído o computador sem motivo, que ele estava preocupado comigo. Eu ouvia tudo aquilo acontecendo na minha frente e parecia um grande pesadelo. Quando ele desligou o telefone, a máscara caiu. Ele me empurrou com força. Eu bati nas costas da parede com 8 meses de gravidez. Eu me protegi com os braços instintivamente e fiquei ali, encolhida, esperando o pior. Ele ficou me olhando por um segundo e então o celular tocou. Era o meu irmão ligando de volta. Ele atendeu, voltou a ser o André preocupado, o André confuso, o André que não entendia o que estava acontecendo com a esposa. Eu fui até o banheiro, fechei a porta, fiquei lá até ouvir meu irmão chegar. Meu irmão chegou junto com o líder da célula, o mesmo que havia ligado para o André mais cedo, o mesmo que fez com que ele saísse de casa e deixasse o computador ligado. Quando eles entraram, André foi logo dizendo que eu havia destruído o computador sem motivo, que ele estava muito preocupado com o meu estado emocional, que achava
que eu precisava de ajuda. Eu tentei falar, tentei explicar, contei sobre a Viviane, sobre as mensagens, sobre o dinheiro, mas não tinha prova nenhuma. O computador estava no quintal em pedaços, o histórico tinha ido junto, qualquer evidência que eu poderia ter fotografado, guardado, mostrado, estava destruída pelas minhas próprias mãos. Meu irmão me olhou com um olhar que eu nunca vou esquecer, um olhar de dúvida, de pena talvez, e disse: Maria, você precisa se acalmar. O líder da igreja ficou ao lado do André a noite toda. Ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém perguntou se eu havia sido agredida, ninguém olhou para minha barriga de 8 meses e pensou: essa mulher está em perigo. Nos dias seguintes, a narrativa que André construiu foi se solidificando. Eu havia surtado, havia destruído o computador em um acesso de ciúme irracional, estava sofrendo com a gravidez, precisava de ajuda. As pessoas da igreja que eu achava que eram minhas amigas foram se afastando, algumas mandavam mensagens perguntando se eu estava bem, mas com aquele tom de quem já decidiu o que acreditar. Uma me disse, inclusive: ora muito, Maria, o diabo usa a gravidez para atacar os casamentos. Eu fiquei em casa, cada vez mais sozinha, com medo, com raiva e com uma barriga que crescia todo dia, me lembrando que eu precisava ser forte por alguém além de mim mesma. Meu filho nasceu um mês depois. Foi quando eu tive meu filho nos braços pela primeira vez que algo em mim mudou. Eu olhei para aquele rostinho e pensei: ele não pode crescer vendo isso. Ele não pode aprender que homem bate em mulher. Ele não pode crescer achando que amor é medo. Comecei a guardar evidências, fotografei hematomas, anotei datas, conversei com uma assistente social no posto de saúde que me encaminhou para o serviço de proteção à mulher sem que André soubesse. Levei alguns meses, mas eu saí. Não foi fácil. Minha família demorou a acreditar. Quando o André perdeu o controle na frente do meu irmão uma noite, aí sim as coisas mudaram. Aí sim alguém finalmente me viu. Hoje eu tenho uma medida protetiva, meu filho tem 2 anos, eu moro num lugar que o André não conhece e eu finalmente pude contar essa história. Rafael, quando eu vi o seu canal, eu pensei: é aqui. É aqui que eu preciso deixar esse relato, porque tem muita mulher ouvindo isso agora que está na mesma situação que eu estava, que está com medo de falar, que sente que vai parecer louca, que destruiu as provas sem querer, ou que nunca teve provas porque ele sempre foi cuidadoso demais. Eu quero que você saiba, você não é louca, o que você sente é real, a dor que você carrega é real. E se você está grávida, ou tem filhos, ou está sozinha, ou está na igreja e sente que vai ser julgada, isso não muda o que está acontecendo com você. Violência doméstica não tem cara, não tem classe social, não tem denominação religiosa. Ligue 180, procure uma delegacia da mulher, fale com alguém de confiança fora daquele ambiente. Você merece sair, você consegue sair e eu consegui. Muito bem, minhas amigas, chegamos ao fim de mais um depoimento, uma história realmente muito triste e marcante, né, por conta da violência doméstica que essa mulher sofreu, que infelizmente é uma realidade que muitas mulheres passam, que sofrem, principalmente mulheres que vivem na igreja, né, que têm uma religião, que têm maridos que são da igreja, que muitas vezes são pessoas que vivem de aparências, né? Na frente dos outros é uma coisa completamente diferente e na frente e quando está sozinho em casa com a esposa, com os filhos, é outra totalmente diferente. É agressivo, fala palavrões, né? Agride, né? Então, realmente isso é uma realidade que muitas mulheres enfrentam, infelizmente, né, pessoal? Então, se você está passando por alguma situação semelhante, saiba que você não está sozinha, que você pode contar com a ajuda, né, primeiro do 180, a nossa aqui desabafa com a gente, manda uma mensagem que a gente vai ter
maior satisfação de poder ajudar você de alguma forma, tá bom? Então, que isso sirva de alerta para que a gente possa identificar relacionamentos abusivos, narcisistas, né? E que nós tenhamos força para enfrentar esses tipos de abusos, tá bom? Então é isso, minhas queridas. Gosto muito de vocês. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Deixem um like, deixem um comentário, comentem qualquer coisa. Isso já me ajuda bastante. Se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreve. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Manda no grupo do WhatsApp. Manda para outras mulheres que podem ouvir e que podem gostar desses relatos. Isso me ajuda bastante também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.